Na série de entrevistas da TV Real Time 1 com candidatos ao governo do Amazonas, o nosso convidado de hoje é diretor de um grupo hospitalar de Manaus. Já foi vereador da capital, está no 5º mandato como deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa entre os anos de 2011 e 2012. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, para mim é um prazer também muito grande poder estar aqui para a gente discutir ideias, propostas para o nosso futuro, o futuro do Amazonas. No seu plano de governo, ele é muito focado na economia. E o senhor inicia ele dizendo que a nossa economia é muito pequena e dependente do polo industrial. Isso é um fato. O que fazer em 4 anos para que essa realidade, ou pelo menos parte dela, seja mudada? O que nós precisamos fazer? Primeiro, preservar essas indústrias. O ataque que é feito normalmente à Zona Franca de Manaus, a gente precisa reagir com muita força e com muita eficácia. Nós tivemos um exemplo agora, em que o governo federal baixou o IPI, inclusive de produtos da Zona Franca de Manaus. Nós tivemos que entrar com uma ação, e foi o meu partido, Solidariedade, o único partido do Brasil que teve coragem de entrar com a ação direta de inconstitucionalidade para garantir os empregos dos amazonenses, e garantir a economia como um todo, porque todos nós vivemos muito em função. Se o interior tem uma arrecadação, graças também à Zona Franca de Manaus. Então, se hoje temos empregos garantidos da Zona Franca de Manaus, graças à ação do meu partido, do Solidariedade, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então nós precisamos fazer com que essa atividade esteja cada vez mais fortalecida e preservada. Mas não só nas atividades de hoje, nós precisamos diversificar as indústrias, porque nenhum outro estado pode oferecer o que o Amazonas pode oferecer em termos de isenções fiscais federais e estaduais. Então nós precisamos atrair novas indústrias e novos segmentos. Polo de cosméticos pode ser um desses segmentos, polo de remédios. Nós podemos produzir aqui alimentos, porque tudo que nós consumimos vem de fora. Nós não temos indústrias alimentícias, nós não temos indústrias de bens de consumo. Nós precisamos diversificar as nossas indústrias para poder ampliar o número de empregos. Fora isso, nós não podemos ficar só com um único modelo econômico. O Amazonas é um estado de grande potencialidade, por exemplo, no turismo. Então, nós podemos ser um estado forte no turismo, como nós podemos ser um estado forte num polo petroquímico, porque nós temos gás e nós temos petróleo. Nós podemos ser fortes na mineração, porque o Amazonas tem ouro, tem nióbio, tem tantalita, tem várias outras atividades. Hoje, o setor primário representa 5% da nossa economia. Ele pode, sim, representar muito mais. E, para isso, nós temos que fazer o quê? Investimento. Nós temos que viabilizar adubo, calcário, com preço mais acessível. Precisamos mecanizar, precisamos viabilizar a venda, para que a gente possa virar uma página da história do Amazonas em que hoje, infelizmente, a gente fala, a farinha que nós comemos vem do Pará, a goma do Paraná, o peixe de Rondônia, a banana de Boa Vista, enfim, tudo que nós consumimos vem de fora e a gente pode, sim, reverter isso. Candidato, 2 aspectos nessa sua resposta me chamaram a atenção. A primeira foi que o senhor mencionou que trazer a indústria de cosméticos, trazer a indústria farmacêutica para cá. Por muito tempo a gente ficou, e não deixa de ter um fundo de realidade, dizer que a região centro-sul do Brasil sempre teve interesse nessas fábricas que estão aqui, levá-las para lá. Sim. A gente viu que esse interesse, na verdade, está hoje no Planalto, não está muito ali na região centro-sul, embora a gente entenda que tem atores por trás agindo em tudo isso. Mas não seria arranjar uma briga também com esse pessoal? Porque uma vez que a gente sabe que, por exemplo, a Natura pega os produtos daqui, a matéria-prima, e leva para lá. Essas indústrias são incentivadas lá. E o outro aspecto que o senhor mencionou foi a questão do fertilizante e de trazer essas alternativas econômicas por meio da Amazônia. Tem um entrave ambiental nisso, como conciliar? Quando a gente fala do mercado farmacêutico,
A grande maioria do princípio ativo dos remédios vem do exterior. Tá? Por isso, de uma empresa que se deu muito bem aqui, que chama-se Novamed, ela produz 1 bilhão e 400 milhões de comprimidos mensalmente aqui, porque ela traz os produtos, importa com as isenções, consegue produzir aqui e colocar no Brasil inteiro. Tá? Então, nós precisamos fazer com que as indústrias possam vir para Manaus. Né? Vir para Manaus. Isso não quer dizer que vai acabar as indústrias do Brasil inteiro, mas nós precisamos pegar uma parte de outros segmentos da economia e poder trazer essas empresas para cá. Quando a gente fala em produção rural, nós podemos ter também um polo de fertilizantes. Né? Nós temos aqui condições de ter um polo de fertilizante. Quando a gente fala, na produção rural, olha, o que nós já temos devastado, dá para produzir muito. Tá? Nós temos aí as várzeas, que podem produzir muito também nas várzeas, com alta produtividade. Tá? E o que nós temos que fazer é encontrar o equilíbrio. Tá? Não dá para você impor à população pobreza em cima de riqueza. Então, nós temos que fazer um equilíbrio com a sustentabilidade, as questões ambientais e o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo. O Pará, aqui, já é muito forte no manejo florestal. O Alasca faz manejo florestal. Por que não o Amazonas ter essa atividade? Nós precisamos também nos impormos ao mundo e mostrar a importância que tem a floresta em pé e ser remunerado por isso. Porque existem os créditos de carbonos. Sim, mas quem produz, sequestra esse crédito de carbono, tem um grande papel, não recebe nada. Até para a agricultura brasileira, se não fosse aqui o Amazonas, como chamam os rios voadores, se existe chuva lá para Sul e Sudeste? O Sudeste para a agricultura, graças também ao Amazonas. O que a gente ganha disso? Então a gente precisa fazer com que esse equilíbrio seja feito e os países ricos que já devastaram tudo, que já desenvolveram a sua infraestrutura, possam remunerar o Amazonas. Não dá para a população estar em cima da riqueza passando fome. Nós temos uma proposta, e é mais do que uma proposta, é um compromisso em desenvolver o interior do estado. Para isso, nós vamos investir 100% dos recursos do FTI, que é um fundo de interiorização do desenvolvimento. Hoje esse fundo é utilizado para várias coisas, menos para o interior. Menos para o interior, para aquilo que ele foi criado. Deve arrecadar esse ano em torno de 1 bilhão e 600. Nós queremos, a partir de janeiro do ano que vem, colocar integralmente esse recurso no interior. O senhor fala em pesados investimentos em logística, internet, segurança rodoviária e fluvial para melhorar o polo industrial. Quanto é esse investimento pesado que o senhor menciona? Olha, nós estimamos que se não houver investimento pesado, e em todo o mundo você tem um percentual do PIB que você investe para gerar desenvolvimento. Nós precisamos investir. Há muitos anos que não tem grandes lançamentos, inclusive residenciais, e nem populares, de casas populares. Há muitos anos que não tem grandes obras no Amazonas. O governo atual, a maior obra que ele licitou foi a M010, que deu o maior problema, então o maior desastre lá, já foi feito novos contratos. Então, o que a gente precisa? Porque quando você investe, você tem um retorno de imediato. Então, investir em infraestrutura, na construção civil, você gera emprego diretamente, gera emprego rapidamente. E quando você gera emprego, você melhora toda a cadeia produtiva. Então, nós precisamos investir. Para isso, nós vamos diminuir o custeio. Nós vamos fazer com que os recursos que são colocados de forma equivocada e de forma até mesmo maldosa em contratos fraudulentos, a gente possa corrigir isso
e colocar o dinheiro para investimento, para poder ter um Amazonas muito melhor. O senhor falou do fundo de interiorização, mas como fazer para quem trabalha no turismo e o valor de investimento que o governo tem para disponibilizar, caso o senhor seja eleito, para esse projeto? Olha, não existe nenhum projeto de turismo implantado no Amazonas. As propagandas que são feitas no Amazonas fazem internamente. Como é que você vai captar turista se você não for lá para onde você pode ter? Olha, nós temos aqui um turismo de pesca que ele pode ser muito maior, um turismo de selva que ele pode ser muito maior. Você vai em qualquer lugar do planeta, você fala do Brasil, as pessoas falam da Amazônia. Mas se nós não tivermos uma cidade com segurança, nós não vamos atrair turista. Tem muitos turistas que chegam no navio, sequer saem do navio com medo de serem assaltados, até porque a entrada deles pelo navio está totalmente bagunçada. E a gente tem um projeto de fazer uma revitalização do porto, né, reaver o porto, porque foi entregue para a iniciativa privada, e a iniciativa privada só faz esse projeto, só cobrar R$40 de uma caminhonete, R$5 para um cidadão andar a pé lá. Então mas revitalizar. Mas é uma área que não compete ao Estado. Ela é federal, mas foi repassada ao Estado. E o Estado fez a concessão à empresa privada. A empresa privada. Tá? Nós vamos ter um terminal de passageiros decente, um terminal de cargas decente. A Manaus Moderna ali pode ser um grande cartão postal e um grande atrativo para o turismo. Tá? No mundo inteiro se está trabalhando na revitalização do centro. Tá? E quanto custa essa parte só do porto, perdão? Olha, esse é um investimento alto que precisa ser quantificado e feito um grande projeto. Tá? Porque nós pensamos em fazer dali um novo cartão postal para o Amazonas. Tá? Então, é bem possível, inclusive com recursos externos. O seu plano também afirma que de Tabatinga até Parintins, no Baixo Amazonas, passando por Barcelos, lá no Alto Rio Negro, até a Boca do Acre, o governo será um poderoso indutor do desenvolvimento. Como é ser indutor do desenvolvimento em regiões tão difíceis de infraestrutura e comunicação? Justamente mudando a forma. Quando nós colocarmos 100% do FTI em cada município, nós vamos estar induzindo desenvolvimento. Né? Não só desenvolvimento econômico, mas com desenvolvimento social. Nós temos áreas gigantes no Amazonas, que precisam, quando você fala aí do Alto Solimões, eu fui agora há pouco tempo em Tabatinga. Tá? Nós temos Tabatinga de um lado e do outro lado a Colômbia, Letícia. Do lado daqui, em uma semana e pouco já tinha tido mais de 10 assassinatos. Do lado de Letícia tinha tido 8 no ano inteiro. Então, do lado de Tabatinga estava um posto policial fechado, do outro lado estava um posto aberto. Então, há um grave problema que nós precisamos corrigir e trazer o governo federal para ajudar nisso, que são as nossas fronteiras. Tá? Não dá para não ter guarda nas fronteiras e, infelizmente, nós temos um grave problema dos piratas dos rios. Tá? Então, a gente precisa agir em várias frentes. Né? Para você ter desenvolvimento, eu preciso ter energia confiável, eu preciso ter condições de infraestrutura, segurança, né? E preparação também de mão de obra. Bom, o senhor fala no seu plano de governo sobre essa conexão tecnológica, aí menciona o interior do estado, que a gente sabe que tem as gigantescas dificuldades. Como fazer para fazer essa conexão? Qual vai ser o momento em que ela vai funcionar? O senhor vai buscar parcerias com o Exército por conta daquele Conecta Amazônia? Olha, eu acho que a gente precisa buscar parceria com todos aqueles que queiram estar junto conosco nessa cruzada para tirar o Amazonas do isolamento. Tá? O Elon Musk veio ao Brasil e falou da intenção dele em investir principalmente na Amazônia com custo zero, e ele tem tecnologia de satélite para a internet. E quando a gente fala em tecnologia,
A gente fala de internet, que ela é importante, mas você muda muita coisa com a tecnologia. Eu vou lhe dar um exemplo. Cirurgias. Quando você faz uma cirurgia de forma convencional de vesícula, leva 3 dias para ter alta. Quando você faz por videolaparoscopia, você leva 1 dia para ter alta. Então você ganhou muito em produtividade. Hoje, a parte agro, ela é totalmente tecnológica. Hoje você tem equipamentos extremamente modernos para aumentar a produção. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de educação de qualidade. Se você não tiver educação de qualidade, você entrar na era do século XXI, nós vamos estar condenando pessoas ao isolamento. Então a tecnologia ela diminui distância e a tecnologia faz com que os serviços possam ser modificados, para dar eficiência. Se você não tem tecnologia na segurança pública, você não vai para frente. Olha, hoje você tem câmeras de reconhecimento facial sendo utilizadas no mundo inteiro, menos no Amazonas. A segurança pública trabalha com bancos biológicos, com polícia científica extremamente moderna, mas Manaus, o Amazonas, não trabalha dessa forma. Existem alguns exemplos no Pernambuco. O Pernambuco, a grande maioria dos serviços públicos já estão na internet. Então, você tem que tirar a burocracia. Você precisa de uma licença, por exemplo. Hoje as licenças, de um modo geral, levam 1 ano, 2 anos. É muito tempo. Você tem que fazer com que esse sistema seja online, automático e que o Estado tenha 30 dias para se pronunciar. Se não se pronunciar, já sai o registro, a licença, mesmo que seja de forma provisória. Então a gente precisa fazer com que a tecnologia possa agilizar os processos e a gente não fique para trás. O senhor me perdoe esse pragmatismo do jornalista de querer ficar falando e batendo em cima de números, mas vamos pensar aqui num cenário hipotético da sua eleição, 2 anos para frente após o senhor assumir o cargo. Quanto custaria esse projeto só para levar a internet para o interior? Olha, a internet do Elon Musk ele ofereceu de forma até gratuita. Hoje, antigamente era muito caro a internet via satélite. Hoje não é mais. Certo? Hoje você consegue colocar a internet de qualidade com preço bem competitivo. Eu não saberia lhe dizer exato quanto custaria em cada município, em cada localidade, mas é totalmente possível trazer a iniciativa privada. Existem alguns municípios que já têm até fibra ótica por provedores próprios. Eu fiz todas essas perguntas no âmbito tecnológico, candidato, porque o senhor menciona a criação do polo digital. E aí o senhor fala em geração de emprego, de renda, obviamente, e claro que isso tem parceria com a iniciativa privada. Qual seria a participação do governo, além da implementação e de tentar buscar políticas para interiorizar a internet? Qual seria a outra vertente de atuação do Estado? Olha, 5% de empresas que mexem com tecnologia, do faturamento, ele obrigatoriamente tem que ir para pesquisa e desenvolvimento. Isso são alguns milhões de reais. Eu vou te dar um exemplo de Recife. Em Recife, eles fizeram um polo digital. Ali virou uma fábrica de startups. Você tem carência de mão de obra lá no polo digital. Então você pode fazer perfeitamente com os recursos do P&D, com recursos da iniciativa privada, com incentivo do Estado. E esses polos podem ser também lá no centro histórico, onde tem muitas casas que estão abandonadas. Olha, tem muitas startups que estão aí sendo fomentadas por governos no mundo inteiro e que viraram até unicórnios. Então é importante a gente preparar a nossa mão de obra para esse novo momento. O senhor fala em estimular a agricultura de precisão. Como seria essa agricultura de precisão, dando conta que a gente também tem uma agricultura familiar? Seria aproveitando essa população, essas comunidades? Olha, a agricultura familiar hoje, ela é a agricultura mais forte, porque infelizmente as pessoas ainda estão na enxada.
quando nós falamos de equipamentos, né, de equipamentos de mecanização, hoje você já tem equipamentos extremamente tecnológicos e você faz com que 1 hectare possa produzir muito mais. Então você pega a produção de 1 hectare e coloca tecnologia, coloca produtos, faz com que a coisa seja feita da forma correta. Tem estudos da Embrapa, que aumentou e muito a produção de diversos produtos. Então a gente precisa fazer com que essa agricultura seja da forma correta, da técnica correta, com acompanhamento, com financiamento, e que nós possamos, né, produzir mais. E você produz mais com tecnologia, né, com o avanço da tecnologia. O senhor começou a falar numa resposta anterior a respeito da exploração madeireira aqui. É sempre um ponto polêmico esse assunto. E aí eu queria perguntar do senhor como conciliar essa exploração madeireira. Eu sei que o senhor deu um exemplo até do Pará. Manejo florestal. O manejo florestal. A extração de madeira é uma coisa. Mas aqui muita gente olha para a gente e já vê isso de um lado preconceituoso desse assunto. Como é desmistificar tudo isso? Olha, quando a gente fala em extração, muitas vezes as pessoas podem pensar que é você entrar na floresta e devastar. Manejo florestal é diferente. Claro. Manejo florestal, ele tem toda uma regra, né, uma regra de reflorestamento, ele tem toda uma regra. Então, nós podemos fazer, né, com que se gere desenvolvimento e tenha controle. Porque muitas vezes a gente fala assim, o Amazonas tem ouro, mas é proibido tirar ouro em grande escala. Aí se você não regulariza isso, qual é a realidade do Amazonas? É que estão tirando de forma ilegal. Então se você não cria esses mecanismos, né, a pessoa que está passando por necessidade, ela, se tiver oportunidade, ela vai vender uma madeira ou ela vai fazer uma outra coisa. Por isso que a gente tem que entrar para regularizar e fazer com que seja uma atividade lícita, controlada ambientalmente, mas que possa gerar desenvolvimento. Então, nós não falamos de extração de madeira. Extração de madeira lembra-se de derrubar a floresta, fazer manejo florestal controlado para gerar desenvolvimento e gerar emprego também para o povo do interior. Bom, no âmbito social, o que é o Programa Emergencial Alimentar? Por que esse número de 500 mil pessoas que serão atingidas ou vão ser beneficiadas por esse programa? Como isso? Olha, infelizmente, por um estudo agora da Fundação Getúlio Vargas, a gente comprova que em torno de metade, mais da metade da população vive em pobreza. Infelizmente, nós estamos diante da fome no estado do Amazonas. Quer uma coisa mais desumana que um cidadão não ter o direito de comer? Então isso nós não podemos admitir, nós precisamos enfrentar. Como é que nós vamos enfrentar isso? O auxílio permanente, nós vamos trazer o auxílio permanente, fazer um controle do auxílio. Tem algumas pessoas que ainda não foram contempladas, que necessitam, que precisam ser contempladas, e nós vamos aumentar de R$ 150 para R$ 300 o auxílio permanente. Nós vamos investir fortemente na produção de alimentos. Tá? Quando nós trouxermos alimento mais barato e de melhor qualidade, nós vamos aumentar o poder de compra do cidadão, que hoje compra farinha de fora, que compra o peixe de fora. Então a gente precisa desenvolver e precisa colocar alimento mais barato. A gente precisa fazer com que a fome saia do mapa do Amazonas. Olha, tem um outro exemplo, o prato cheio, que era o antigo prato cidadão. O prato cidadão, que foi criado e foi fechado, depois vieram com o prato cheio e, infelizmente, às vésperas da eleição, como se a população não tivesse tido necessidade no ano de 2019, 20, 21, só no 22. O prato cidadão, o prato cheio, ele funciona de horário comercial, de segunda a sexta, não funciona à noite. Então, se você tem fome no almoço, provavelmente você também não tem o que comer no jantar. Então, nós queremos fazer com que o prato cheio seja feito no almoço e no jantar. Domingo, o prato cheio não funciona. Então, você tem
fome no almoço da segunda-feira, mas não tem no domingo. Então nós queremos fazer com que esse instrumento, além de ser ampliado, ele possa estar servindo a população todos os dias da semana, no almoço e no jantar. Tá certo. Vamos agora para a educação, candidato. Sei que o senhor tem uma pauta extensa sobre isso. O senhor fala do Inova UEA. O que seria Inova UEA? Tem um orçamento separado do Estado para isso? Porque a UEA tem um orçamento dela. Ou seria, já conversou com eles sobre isso? Infelizmente, os últimos governos, foram nos recursos da UEA, pegar recursos da UEA para ser utilizado em outras atividades do Estado. O recurso da UEA hoje, ele é 100% vindo do Distrito Industrial, porque foi criado os fundos, nós tínhamos falado do FTI, tem o FMPES e tem o fundo da UEA. Esse valor é um valor significativo. Como é que a gente fala que a gente precisa inovar e trazer novos cursos? Porque hoje nós temos carência de engenheiro de computação, de engenheiros industriais. Nós precisamos abrir novos mecanismos. Hoje ainda há uma carência muito grande na área da saúde, tanto de médicos, de fisioterapeutas, de enfermagem. Nós precisamos fazer com que a universidade supra essa necessidade. Bom, pelo que eu entendi, só para resumir, o senhor vai reanalisar esses valores repassados para a UEA e desse valor... Não. Nós vamos utilizar os valores 100% dos recursos da UEA. Né? O governo do Estado não vai utilizar recursos da UEA para outra finalidade que não seja os recursos da UEA. Só que para isso nós precisamos fortalecer a UEA. Nós precisamos dar novas condições, criar novos mecanismos, tá? Porque a arrecadação da UEA, ela vem muito em função da Zona Franca de Manaus. Então, como nós tivemos um aumento no faturamento do polo industrial, automaticamente teve um aumento da UEA. Então, eu quero aqui deixar um compromisso. Não será utilizado R$1 da UEA em outras atividades que não seja para melhorar a UEA e para oportunizar mais cursos e mais vagas para a população do nosso estado. O senhor fala também na transformação ou criação do novo CETAM. Como seria esse novo CETAM? Olha, o CETAM, ele tem um orçamento significativo. Tá? O CETAM, muitas vezes, ele utiliza parte dos seus recursos com bolsas para fazer cursos fora extremamente caros. O que a gente precisa fazer? O CETAM tem que ser um instrumento para a formação dos empreendedores. Olha, o empreendedorismo no Amazonas, infelizmente, nós temos a informalidade muito alta. Então, nós precisamos fazer com que a FEAM possa financiar o empreendedor e que o CETAM possa também cumprir um papel e fazer formação desses empreendedores, fazer formação de técnicos. Tem áreas técnicas que têm necessidades no mercado e não tem profissionais suficientes. Vamos pular para a saúde agora. O senhor fala que irá criar hospitais em municípios polo. Quais são esses municípios e quanto isso deve custar? Na verdade, nós falamos que nós vamos criar grandes centros de saúde. Né? Esses centros de saúde são ambulatórios de especialidades e áreas para exames. Não é possível o Amazonas não ter uma ressonância no interior do estado. Todos os municípios não têm tomografia. Tá? Então, a gente precisa levar para os polos esses grandes centros para ter tomografia, ressonância, mamografia, raio-x, ultrassonografia, densitometria, todos os exames gráficos, os exames cardiológicos, os eletroencefalogramas, cardiogramas, enfim, ter essa área de exames e especialidades. Os hospitais, tirando aí alguns outros municípios, como Tabatinga, que tem uma UPA que não é um hospital, a gente precisa transformar ali num hospital. São Gabriel da Cachoeira tem o Hospital do Exército, Hospital da Guarnição. Hospital de Guarnição. A gente precisa fazer com que tenha um hospital. Mas muitos municípios têm hospital, mas não tem serviço. Nós precisamos ampliar os serviços dos hospitais para evitar com que tudo tenha que vir para Manaus.
porque o custo para vir a Manaus é muito alto, tá? E nós queremos preparar para que o município possa fazer o máximo possível. Se precisar de vir a Manaus, nós vamos instituir e criar o TFD intermunicipal, que é o tratamento de fora de domicílio, para que o cidadão lá do interior venha para Manaus com o seu procedimento marcado, com passagem paga e com ajuda de custo para ele poder custear os trabalhos aqui na capital. Então é possível você fazer. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 4,7 bilhões de investimentos na saúde. E o que melhorou na saúde? Aumenta o investimento, mas não a qualidade. Hoje, infelizmente, o Amazonas estima que mais de 200 mil pessoas estão nas filas do CISREG para consulta, para exame e para cirurgias. Olha, são 200 mil pessoas que estão doentes, precisando de atendimento sem ter condições, porque leva meses, às vezes anos, para você ter um atendimento. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer com que a saúde chegue na casa das pessoas. Tá? Eu trabalhei a minha vida inteira, com saúde. Eu desde lá do início, muito jovem, com meu pai, o Dr. Luiz Fernando, lá no pronto-socorro Hospital dos Acidentados, na SAMEL, no ProSaúde. Então, eu conheço muito e sei que dá para fazer e dá para levar saúde de qualidade para as pessoas. E para levar saúde de qualidade para as pessoas, a gente tem que mudar muito. Olha, as urgências e emergência. O paciente chega lá com uma fratura, ao invés de resolver o problema do paciente, eles estabilizam e mandam para o Adriano Jorge. O paciente que vai com infarto no 28 de agosto, ao invés de ter lá um aparelho que faça angioplastia, que faça o cateterismo, ele faz os atendimentos para ir para o Francisca Mendes. O João Lúcio, que é de neurocirurgia, não tem ressonância e o médico, quando precisa da ressonância, e precisa, na grande maioria dos casos de neurocirurgia, ele tem que ir para uma outra unidade. Então a gente precisa melhorar muito a questão de diagnóstico, ampliar o número de exames, tanto na rede própria quanto na rede terceirizada, se for o caso. Fazer com que o Amazonas tenha novas unidades. Há um déficit enorme de maternidade. Tanto há um déficit de maternidade que a gente vê ainda mulheres em pré-parto do lado de fora dos hospitais. Ainda tendo mulheres que ficam rodando em maternidade porque está lotada. E fez com que o Instituto Dona Lindu, que era para ser um hospital da mulher para outras doenças ginecológicas e outras doenças da mulher, virasse uma grande maternidade. A gente tem que construir maternidade na zona norte de Manaus, principalmente, e fazer com que o Hospital Dona Lindu possa ser transformado no hospital, efetivamente, da mulher. Então, eu acho que tem um caminho e muito trabalho para fazer a saúde pública funcionar. E eu quero dizer que não vai esperar, a população não vai esperar 4 anos para ver qualquer tipo de mudança. Essa mudança vai chegar no primeiro dia. No primeiro dia. No dia da posse, após a posse, nós não vamos fazer festa regada a vinhos e uísque, não. Nós vamos sair da posse, vamos para o Hospital Getúlio, do João Lúcio, nós vamos lá para o Platão Araújo, nós vamos lá para o 28 de agosto, no primeiro dia, para começar a organizar e fazer com que as pessoas tenham saúde de qualidade. No dia seguinte, nós vamos para o CISREG, começar a mudar os parâmetros para poder utilizar da melhor forma os recursos já contratados. O que nós queremos é transformar a saúde do Amazonas numa das melhores saúdes do país e não ser o estado que envergonha a todos. Porque o estado do Amazonas, agora na Covid, deixou faltar oxigênio, deixou faltar remédio. Pessoas sequer tiveram o direito de ser atendidas porque não tinha vaga e morreram dentro das suas casas. Então nós não queremos esse Amazonas que nos dá vergonha internacional. Nós queremos o Amazonas que possa trazer à sua população saúde de qualidade,
com humanização, com profissionalismo, com alta tecnologia e que possa enfrentar a vergonhosa fila da morte e poder acabar com essa fila. Porque só sabe quem está sentindo. Só sabe aquele cidadão que está esperando uma cirurgia ortopédica há 2 anos, há 1 ano e pouco, com aqueles ferros que estabilizam. Então, essa pessoa, sim, sabe como é a dor e o sofrimento de aguardar numa fila. Candidato, a gente chegou no momento da entrevista que o senhor pode olhar para a câmera 2 ali e falar diretamente com o seu eleitor, que é o momento das suas considerações finais. O senhor tem 5 minutos para fazer isso. E, claro, falar da sua experiência como integrante do Parlamento Estadual e também como administrador. 5 minutos. Por favor. Então, 5 minutos nos dá... Se o senhor quiser usar os 5 minutos, fique à vontade. Se puder usar 10, eu vou usar 10, porque falar de ideias e falar de propostas para o Amazonas, a gente poderia falar aqui o dia inteiro. Tá? Porque o Amazonas é um estado que a gente precisa trabalhar e trabalhar de verdade. Mudar a metodologia de governo para fazer com que esse estado possa crescer e prestar serviços públicos de qualidade. Tá? Olha, nós falamos aqui em desenvolvimento econômico. Não dá para o Amazonas ser o único estado que tenha uma atividade econômica única. Nós precisamos fortalecer a Zona Franca, mas nós precisamos criar alternativas para o desenvolvimento do nosso estado, tanto na capital quanto no interior do nosso estado. O estado nosso é de grande potencialidade e não são aproveitadas. Nós precisamos gerar emprego, porque é só com o emprego que o cidadão vai sustentar a sua família com dignidade. E com o emprego, a gente pode melhorar e muito a segurança pública. Hoje, a segurança pública do estado, ela vem aumentando os seus índices de forma alarmante. Enquanto no Brasil se caiu 6% nas mortes violentas, aqui se ultrapassou a 50% de aumento. São dezenas de ônibus todos os dias assaltados na nossa cidade. A população sequer tem direito de atender um telefone na rua porque tem medo de perder. A população está dentro das suas casas, aprisionadas, enquanto o crime organizado está comandando a cidade. A cidade de Manaus, o estado do Amazonas, chega a ter o absurdo de ter as suas delegacias, na sua grande maioria, funcionando no horário comercial. As delegacias precisam funcionar 24 horas. Funcionar porque o crime não escolhe dia e nem hora. Nós precisamos fazer com que as delegacias estejam funcionando. E para nós termos resultados positivos na segurança, nós precisamos trabalhar com educação de qualidade e preparar a nossa juventude para o futuro. Nós precisamos levar ações sociais para a periferia, para os bairros, tanto da capital quanto do interior. Nós precisamos levar a ocupação da nossa juventude com esporte de qualidade. Nós precisamos fazer preparação de mão de obra, nós precisamos fazer acompanhamento familiar. Hoje, muitos jovens estão se perdendo para as drogas. Famílias estão desoladas porque os seus jovens estão sendo perdidos pela droga. Nós precisamos resgatar esses jovens. Se Deus me der a oportunidade de ser governador do Amazonas, nós vamos fazer o maior centro de reabilitação do Brasil, que vai ser ali onde era um hotel que foi tomado pela AFEAM, tá? E hoje está abandonado. Nós precisamos fazer com que aquele instrumento que é do Estado possa servir para a reabilitação das pessoas. Na saúde, nós vamos construir maternidades, hospitais, vamos melhorar a parte de urgência e emergência. Nós vamos trazer grandes centros que tenha ambulatório de especialidades e possa trazer exames como ressonância, tomografia, densitometria, raio-x, mamografia e tantos outros exames tão necessários para as pessoas da capital e também levar saúde de qualidade para o interior, porque o interior muitas vezes, para fazer um serviço muito simples, ele tem que vir a Manaus e nós precisamos aumentar os serviços no interior. E quando tiver necessidade de vir a Manaus, nós podemos custear esses custos
de passagem, estadia, e que ele possa ter aqui o seu tratamento marcado e sendo realizado. Nós precisamos fazer com que o nosso estado tenha uma nova infraestrutura. Não dá mais para a gente andar em Manaus, um trânsito caótico que é Manaus. Olha, o asfalto chega sempre às vésperas da eleição. A gente precisa fazer com que a infraestrutura do nosso estado possa atender bem a sua população e possa também atrair turistas. Educação de qualidade. Eu tenho na minha chapa a professora Cristiane Balheiro. A professora Cristiane Balheiro, ela é professora da rede estadual, nascida lá no Alto Solimões, uma pessoa que tem muito conhecimento em educação e vai nos ajudar a fazer a educação de qualidade, porque infelizmente hoje a educação passa por muitos problemas e passa também por desvio de recursos. Enquanto as escolas estavam fechadas, se pagou transporte escolar, se pagou merenda escolar quando os alunos estavam em casa. Então nós precisamos efetivamente mudar o Amazonas. E para mudar o Amazonas nós precisamos fazer um novo método de governar, fazer uma gestão com qualidade, com competência administrativa. Porque se nós tivermos competência administrativa, nós vamos fazer funcionar todos os aparelhos públicos. Para isso precisa coragem, precisa independência e precisa que a população faça o seu julgamento. Analise todas as candidaturas. Quem já teve oportunidade de ser governador por 4 vezes? Quem já teve oportunidade de ser governador por 2 vezes? Quem é o governador atual e o que ele fez para melhorar a vida das pessoas? E aí você vai poder decidir o nosso futuro. E eu quero lhe pedir para você votar no 77. O 77 da mudança, mas o 77 que vai trazer um futuro muito melhor para a população. Eu fui vereador da cidade de Manaus, fui deputado estadual, sou diretor de um grupo empresarial, nós trabalhamos durante 30 anos na gestão. E eu sei como fazer para mudar o estado do Amazonas e sei como fazer para transformar esse estado em um estado mais justo, mais humano e um estado mais próspero. Porque é isso que a população quer. A população tem dívidas, né? O estado tem dívidas com a população muito grandes e que precisa ser pago, que precisa ser realizados. E nós vamos fazer do Amazonas um estado respeitado. É meu compromisso ter um governo respeitado, ter uma Zona Franca forte, intocável, ter serviços de qualidade, ter, acima de tudo, um governo que abrace a todos, sem deixar ninguém para trás. É fazer com que um governo possa cuidar das famílias, cuidar das pessoas e fazer um governo forte, mas ao mesmo tempo humano. O que falta para os nossos governantes é coração. Falta para os nossos governantes humanidade. É não ter os serviços públicos como uma estatística. Uma fila na área de saúde é uma estatística de 1, 2 ou 10 ou 200 mil. Nós precisamos enfrentar os problemas e resolvê-los com muita força, com determinação e com rapidez, porque o Amazonas tem pressa e nós vamos fazer desse Amazonas um Amazonas muito melhor. E eu peço seu voto no 77. Certo. Muito obrigado, candidato Ricardo Nicolau, do Solidariedade, candidato ao governo do Amazonas, aqui no Real Time 1. Agradeço mesmo a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu falaria por mais 1 hora aí, mas o nosso amigo já estava falando, olha, encerra porque já passou os 5 minutos. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui e estarei sempre à disposição para falar do Amazonas, de falar de ideias e propostas. Um grande abraço. A você, internauta, também muito obrigado. Curta, comente e compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.